Olá, seja bem-vindo à sétima aula desse curso. O tema de hoje é Pastoreando em Unidades de Ação. Bom, você deve estar se perguntando quem sou eu. Eu sou a Amanda, sou jornalista aqui da Associação Mineira Leste e até o momento vocês estavam acompanhando a aula com o pessoal lá da União Sudeste Brasileira. E desde já quero deixar nosso agradecimento a eles por todo o conteúdo passado até aqui, que foi uma bênção, não é verdade? Mas agora somos nós aqui da Associação Mineira Leste que vamos passar os próximos conteúdos para você, tá bom? Mas eu não estou sozinha. Aqui do meu lado está o Pastor Wellington. Pastor Wellington, E seja aí, bem-vindo. Amanda, tudo jóia? Joia! O Pastor Wellington, ele é líder do Ministério Pessoal da Escola Sabatina e tem muito a oferecer também, né? Por isso que vai estar aqui em todas, né, pastor? É isso aí, nós estamos juntos neste curso especial para os nossos professores apaixonados. Então, a nossa gratidão, porque você aí, junto com a sua classe dos professores, se uniu, capacitou, e nós estamos juntos aqui por meio do nosso campo para continuar essa capacitação. E repito, a nossa gratidão aos nossos líderes da União que estão aí ativamente focados nessa capacitação, nesse crescimento dos nossos professores. Então você que é professor, a nossa gratidão, porque você manteve aí acordando mais cedo, no sábado pela manhã, ou em algum outro momento, acompanhando esta capacitação. Então Deus seja louvado pela sua presença. E nós temos convidado especial, né, Amanda? Sim, exatamente. Quem será? Ah, O nosso convidado especial dessa sétima aula é o nosso presidente, pastor Julimar. Então, a nossa gratidão, amigo, por estar aqui conosco. Eu sempre falei ali nas aulas que nós teríamos um momento muito especial com o nosso presidente. E que bom que o senhor está aqui para a gente falar um pouquinho a respeito deste pastoreio nas unidades de ação. Então, muito obrigado por ter aceitado esse convite, participar desta aula juntamente conosco. E neste momento eu queria convidá-lo a fazer a oração inicial para nós. Claro, claro. Eu me sinto lisonjeado em participar dessa classe. É uma classe para alunos, mas alunos professores, não é verdade? Seja muito bem-vindo, você que já está participando dessa classe de professores. Eu não tenho dúvidas, você é um professor apaixonado e vai ficar ainda mais apaixonado após esse curso. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Santo Deus, louvamos o teu nome pela oportunidade de servi-lo e servi-lo de uma forma especial, que é liderando, capacitando, preparando outros líderes para avançarem com a tua obra aqui no nosso território da Associação Mineira Leste. Seja conosco ao conversarmos, ó Pai, sobre o pastoreio desses professores. Nos dê sabedoria para levar esse conhecimento aos corações e que esse conhecimento possa frutificar por toda a eternidade. Amém. Essas bênçãos pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. bom, gente, a gente tem algumas perguntas aqui para nos guiar nesse estudo de hoje da aula. E Pastor Julimar, nós temos a primeira que é: por que é importante enxergar unidades de ação como um espaço de pastoreio? Essa pergunta é fantástica. Sabe por quê, pastor Wellington? Porque muitas pessoas olham para a classe da escola sabatina, ali na escola sabatina, como se fosse um momento para revisar o estudo da lição durante toda a semana. É para isso também, mas não só para isso. Tem coisas importantíssimas também para ocorrer ali dentro da unidade de ação. A unidade de ação é um momento onde as ovelhas estão no aprisco. E é um aprisco bem aconchegante, é um aprisco menor, onde elas se conhecem de verdade, onde elas entendem o que está se passando na vida da outra ovelha e podem ajudar. É um momento de serem pastoreadas ali de mais próximo, né? E nessa unidade menor, tendo o professor como esse pastor, ele pode curar as feridas, ele pode orientar, ele trabalha muito mais do que simplesmente o estudo da Bíblia ou revisão da lição da escola sabatina. É um local ali onde você sente a presença de Deus bem mais próxima do membro. Olha que só que legal. Então, o senhor está querendo dizer que ali o aluno passa a semana toda estudando a lição da escola sabatina, mas ainda assim ele tem as suas dificuldades pessoais, né? As Sim, lutas ali semanal, e talvez ele chegue um pouco desanimado, chateado. isso. Então o senhor está querendo dizer que aquele espaço da escola sabatina, esse momento, né, de cuidado, de amparo, é onde Isso. o aluno sabe que tem alguém com quem contar, né? E tá pertinho ali do seu professor.
aquele que realmente conhece, sabe das dificuldades. Muitas vezes o pastor, que é o pastor distrital, é a forma que nós conduzimos a Igreja Adventista no Brasil e no mundo, ele tem, por exemplo, 1.000 ovelhas no seu distrito. Já o pastor local, que é o ancião, e o pastor da unidade de ação, que ainda está com um grupo menor, sabe muito mais dos detalhes da vida da sua ovelhinha ali, dos membros da unidade de ação, do que o próprio pastor que está ali com um grupo maior de pessoas. E eles conseguem transmitir o que está acontecendo com as suas ovelhinhas ali ao pastor distrital, que com um amplo conhecimento e tem mais acesso à associação de igrejas e vai poder abraçar e cuidar também junto com aqueles pastores locais. Olha só que bênção, hein, Amanda? Muito legal você, querido professor, aluno da Escola Sabatina, entender a importância que nós temos nesse processo de crescimento espiritual dentro da sua unidade de ação. E não sei se você já percebeu que o pastor já disse aqui da importância que você, professor, tem na Escola Sabatina. Nós temos rodado, caminhado, conhecido você de perto aí no campo e nós temos percebido a importância que você tem como professor da unidade de ação. Então, eu quero perguntar aqui para o pastor Julimar, para que você realmente entenda a sua importância, qual é, pastor Julimar, o papel do professor da Escola Sabatina nesse cuidado, nesse pastoreio? Isso. A cadeia de informações aqui só segue a linha de raciocínio. O professor, ele é o elo mais próximo entre a comunidade ou a igreja com esse membro. Pastor, então quer dizer que o professor da unidade de ação, ele tem um papel também de orar pela ovelhinha, pelo membro? Tem. Tem um papel também de visitar e conhecer as necessidades? Tem, e deve fazer esse trabalho. Então, ele é o elo mais próximo. É o líder que, em momentos de dificuldade, a ovelhinha vai lembrar primeiro. Ele vai lembrar, sim, do pastor do distrito, vai lembrar do ancianato da igreja, mas ele precisa lembrar do seu professor da escola sabatina, que é o pastor mais próximo. Quem pode abraçar e quem conhece toda a realidade. Uhum. Pastor, você estava comentando e aí eu pensei, por exemplo, às vezes na classe da escola sabatina, né, tem um professor que não necessariamente é um ancião, mas ali dentro daquela classe tem um ancião. Qual que é o papel ali do ancião dentro dessa classe? Ah, isso é fantástico. A estrutura da igreja, ela é maravilhosa. Não é porque ela foi pensada por homens, ela foi pensada e nasceu no coração do nosso Deus. O ancião é o pastor local. Normalmente o ancião ele dirige a igreja local. O pastor distrital, que cuida de 10, 4, 5, vai depender do contexto ali, igrejas, ele cuida de um amplo grupo de pessoas, né? Já o ancião, ele cuida ali de cerca de 100 membros, 200, 300, vai depender do tamanho da igreja. E o ancião é o pastor que pastoreia também os professores da unidade de ação. Ele orienta os professores, ele chega bem pertinho. Lembrando também que muitos que estão nos assistindo aqui são anciãos e são professores da unidade de ação da escola sabatina, correto? Mas dentro da estrutura, o ancião, nós temos um ancião normalmente dentro da igreja, que ele é o ancião da escola sabatina. Ele é o ancião que toma conta desse departamento. Então é o trabalho dele acompanhar esses professores. Da mesma forma que o professor pastoreia a ovelhinha ali na unidade, o ancião também pastoreia esse professor. Ele visita esse professor, ele reúne esse grupo de professores para orientar, para saber como está indo, ele faz o acompanhamento com esse grupo. É lógico, existem algumas dificuldades que vão surgindo na caminhada e normalmente esse ancião busca sempre o pastor distrital para orientar. Existem sempre algumas, por exemplo, visitas mais difíceis, assuntos mais delicados, e muitas vezes o professor da escola sabatina se sente assim, puxa vida, ainda não cheguei nessa fase, ainda não estou preparado. Ele corre para o ancião, pede auxílio, pede ajuda, e muitas vezes o ancião vai visitar essa ovelha junto com o professor da escola sabatina e pastoreiam esse grande rebanho. Olha só, então é gente cuidando de gente, né? Isso. Olha como a igreja ela é extremamente organizada, Verdade. né? O pastor distrital, ele tem aquela visão macro de todas as necessidades, ele incentiva, ele pastoreia, mas nós gostaríamos que você, querido professor, entendesse que você tem um papel nesse pastoreio. Você não somente vai receber o pastoreamento ali do seu pastor, todo o seu cuidado, aquela ovelha acaba ficando gorda, né? De tanto cuidado, mas tem ovelhinhas ali que estão morrendo, estão sedentas. Então você, querido professor, você precisa alimentar a sua unidade de ação.
ação. Então, cada aluno precisa ser cuidado, ele precisa ser acompanhado de perto. Eu lembro que meu pai é professor de escola sabatina há muitos anos. Eu lembro quando era menino, a gente chegava na unidade de ação, o professor sabia de fato quem eram os seus alunos. Então, por exemplo, faltou um aluno ali, fulano, presente, ciclano, ausente. O professor já sabia, olha, ele não veio porque ele está doente, ele está passando uma dificuldade, ele fez uma cirurgia. Então, nós queremos, querido professor, que você tenha essa visão de pastoreio. Você realmente sabe as necessidades de cada aluno. Quais são as necessidades? O que ele está precisando? E na prática, pastor, na prática mesmo, qual que é a função deste ancião que é professor, desse professor que entende que agora precisa ser o pastor daquela unidade de ação? Na prática, quais são algumas atividades que ele pode fazer para pastorear realmente essa unidade de ação? Olha, pastor Wellington e Amanda, a nossa igreja é uma igreja muito, mas muito organizada. E por ela ser muito organizada, alguns acabam olhando para os processos como meramente técnicos. E a organização não é para isso. A organização é para sabermos que temos um início, um meio e um fim para cada processo e vamos renovando nessa jornada. Eu acredito e eu vejo assim, o pastoreio do professor na unidade de ação precisa ser algo natural. Às vezes nós colocamos no papel e tem gente que segue como se fosse uma máquina. É bom seguir as instruções, mas é preciso ter um estilo de vida de pastoreio. Entender que você é um pastor mesmo. E ser pastor é ser exemplo, ou melhor, é buscar o exemplo em quem? O nosso sumo pastor, que é Jesus Cristo. Então, o trabalho do professor de escola sabatina, o pastor local ali, é ser Jesus para as pessoas. Se Jesus estivesse no meu lugar aqui, o que ele faria como professor da escola sabatina? Ah, pastor, então quer dizer que Jesus alimentava as pessoas, o professor também alimenta? Alimenta espiritualmente. Jesus visitava os enfermos, o professor também tem que visitar os enfermos, orar por eles. Está com dificuldade lá no casamento, muitas vezes, o professor está mais capacitado para orientar. E é assim que precisa ser. Então, o professor precisa ser Jesus para o seu aluno. O trabalho dele, e isso precisa ser natural. Precisa ser um estilo de vida. Não é porque está no manual do professor da escola sabatina, do professor apaixonado. Não. Ali estão orientações práticas para você seguir. Mas o Espírito Santo vai tocar o seu coração e vai direcionar a sua vida. Primeira coisa é ter contato com o Espírito Santo. Porque é Ele que é Deus conosco aqui agora. E depois se colocar nas mãos dele para que ele possa dirigir a sua vida como um pastor local da sua unidade ali. Eu te digo, é sucesso na certa. É lógico, muitas vezes vai dar um friozinho na barriga e você vai falar assim, mas será que é isso mesmo? Só pisa na água e você verá o mar vermelho se abrir. Pastor, enquanto você falava, né, por exemplo, do pastor alimentar, eu já pensei, assim, realista, né, assim, na prática mesmo. Verdade. Mas por que eu pensei isso? Porque eu já vi muitas escolas sabatinas, né, muitas unidades de ação fazendo junta-panela, se encontrando, tendo esse momento, sabe, de entrosamento fora ali da igreja, da nave da igreja, assim. Eu acho isso bem interessante, né? E já vi Verdade. até classe, né, unidades de ação, indo da estudo bíblico, como classe. Olha que bacana isso. Não, isso é fantástico, Amanda. É por isso que eu falo que tem que ser algo natural, tem que ser vivência, tem que expandir. Não pode ficar só dentro de uma sala ali na igreja ou nos bancos da congregação, como a gente sempre faz ali as nossas reuniões da escola sabatina. A unidade de ação, ela expande. O objetivo dela é crescer para alcançar outras pessoas, outras ovelhas que não são desse aprisco. Então tem que sair mesmo, criar projetos fora ali da igreja, ter um momento na praça, num sábado à tarde, ter um momento da caminhada da unidade de ação, o momento do almoço ou junta-panela, quando nós chamamos, né, na igreja adventista. Tem que haver essa interação. Quanto mais você, professor, estiver próximo dos seus alunos, quanto mais você promover situações ou momentos para que o amor esteja cada vez mais forte entre vocês, mais o Espírito Santo de Deus vai falar e vai usá-los e conduzi-los ao cumprimento da missão, olha, de forma natural. Vocês verão os resultados. Então, pastor, aproveitando que você falou de missão, me fala como é que então esse pastoreio, assim, vai ajudar de fato a missão da igreja? É simples, muito simples. O nosso objetivo como liderança e missão é termos pessoas capacitadas para influenciar a outros, preparar a outros para que eles continuem alcançando outros. Não é assim um discipulado?
Jesus falou assim, eu estou preparando vocês. Jesus preparou os discípulos 3 anos e meio. Qual que era o objetivo? Agora vocês vão pelo mundo afora buscar aqueles que estão perdidos, ensinando, batizando e discipulando, preparando a cada um deles para que eles possam alcançar outras pessoas. E nós sabemos que o discipulado pleno, ele não ocorre num tanque batismal ou nas águas de um rio. Não é ali o fim do discipulado. E, na verdade, não tem um fim o discipulado, né? Nesse sentido. Mas o discipulado pleno é quando a ovelha ou o discípulo está preparado para alcançar outros. Ou está alcançando outros, correto? Então, nosso objetivo é formação de liderança. Novas pessoas que vão usar os seus dons e talentos para a pregação do evangelho e preparar outras pessoas para a volta de Cristo Jesus. Olha só que extraordinário. Você está percebendo que quando a gente se envolve nesse pastoreio, necessidades são levantadas. E quando nós estamos em missão, vidas são alcançadas, né? Sim. Então, querido professor, seja missionário em todas as suas atividades, que a missão esteja no teu coração. E falando em pastoreio, Amanda, nós temos aqui o nosso pastor geral. E a nossa gratidão porque você está aqui conosco, nos acompanhando. Lembrando, se você se inscrever nesse curso, garante aí a camiseta. E a nossa aula é muito rápida, por isso nós temos só 20 minutos. E por isso eu quero a nossa fala final, querido pastor Julimar, como nosso pastor, qual é a sua mensagem final para um professor que está ali desanimado, será que realmente isso compensa? Vale a pena? Qual é a sua mensagem final? Sabe, pastor Wellington e Amanda, estamos finalizando, e às vezes eu fico pensando assim, tem gente que vem para a igreja ou quer se tornar um missionário, porque estar na igreja é ser um missionário, mas às vezes ele pensa que vai ser 1000 maravilhas em tudo. Às vezes ele tem o pensamento de que ao entrar para a igreja, se tornar um líder, tudo vai se transformar, vai sair da água para se tornar um vinho, e nem sempre é assim. Ou melhor, na maioria das vezes não é assim. Missão é um compromisso que tem um preço muito alto. E nós não fazemos missão simplesmente para objetivos pessoais. Se você tem um pensamento, eu quero ser um professor da escola sabatina porque é um status dentro da igreja, porque eu vou ser respeitado dentro da igreja, o pensamento está totalmente errado. Na verdade, o professor, que é um pastor da unidade, ele é aquele que mais serve. É aquele que muitas vezes mais abaixa a cabeça. É aquele que muitas vezes vai ter que respirar fundo, pedir Deus sabedoria para dar a resposta depois. Correto? Então há um preço alto. E muitas vezes, por termos as nossas dificuldades nessa jornada, pensamos em desistir, porque o preço é muito caro, é alto. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus te chamou para ser um vencedor. E para ser um vencedor, você vai ter que passar por dificuldades. Não tem como vencer sem vencer os seus próprios limites. Então Deus está te preparando para ser um cidadão do reino dos céus. E Ele te chamou para esse momento, para passar por meio às provas e dificuldades e se sagrar um cidadão do reino dos céus no sangue de Cristo Jesus. Aí você fala, pastor, mas às vezes dói, pastor. Às vezes a gente se sente cansado mesmo. Deixa eu te dizer uma coisa. Lembra da estrutura da igreja, que é maravilhosa e é criada por Deus? Você é um pastor da unidade e você é pastoreado pelo ancião, que é o pastor da igreja local, e também pastoreado pelo pastor distrital, que pastoreia o ancião e alcança todas as suas ovelhinhas aí também. Mas existe um sumo pastor. E esse sumo pastor, ele nunca perdeu uma batalha. Ele nunca perdeu uma ovelha que estava sendo levada pelo lobo ou pelo leão. Muitas vezes ele travou batalhas difíceis para te salvar e ele vai continuar travando para te salvar. E eu tomo aqui um texto do Salmo 23, que você conhece de cor e salteado, para tocar o seu coração. E o texto fala assim, capítulo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então não tenha medo. As dificuldades surgirão. Às vezes você vai pensar em desistir, mas Deus nunca vai te deixar. O seu pastor vai suprir todas as suas necessidades. E na hora certa você vai olhar para trás e falar assim, realmente deveria ser assim. Hoje eu sou uma pessoa mais forte, mais resiliente. Estou preparado para avançar mais em nome de Cristo Jesus, até que o pastor venha nos buscar. Amém. Siga firme. Amém. Muito obrigado, pastor. Obrigado você, amigo, por ter participado desta 7ª aula. E semana que vem nós voltamos aqui para a próxima aula. Você vai ficar aí com as demais atividades da sua classe e dos professores. E que Deus abençoe. Um grande abraço.